Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra com o seguinte tema: nossa segurança. Qual é a nossa segurança? Eu vou tentar compartilhar a essência daquilo que eu me preparei para falar hoje com você. Mas o texto que antecede um pouco ao que eu vou compartilhar, que está aí de Hebreus 6, do versículo 9 em diante, ele é precedido por uma advertência contra a apostasia da igreja. Então, o escritor de Hebreus ele é muito enfático na questão da apostasia e ele desafia as pessoas a saírem daquele quadro de abandono do Evangelho, de abandono das verdades do Evangelho. E ele começa no verso 9, a partir de onde eu vou falar com você, chamando essa igreja de amados, algo que não tinha sido feito ainda até aqui, porque ele está temperando aquela advertência anterior com um encorajamento, revelando que ele não estava descrevendo aquelas pessoas da igreja ao falar da apostasia, mas ele estava alertando elas sobre aquele terrível perigo. Eu vou citar alguns autores de comentaristas bíblicos que eu leio, que eu estudo, e eu achei importante colocar algumas interpretações deles aqui sobre isso. Calvino disse o seguinte, está aí, se você quiser ler comigo, ele disse assim sobre isso: visto que as expressões precedentes ecoaram como trovões e, quem sabe, atordoaram os leitores, tal aspereza carecia de ser amenizada. Então, no versículo 9 ele começa a dizer: amados, traz para perto. Muda um pouco o tom. Donald Guthrie disse o seguinte: deve ser levado em conta que nenhuma indicação é dada nessa passagem de que qualquer dos leitores, ou seja, a igreja que lia aquela carta, tinha cometido o tipo de apostasia que ali era mencionado. E ainda Simon Kistemaker diz o seguinte: os destinatários da epístola não devem pensar que eles são os apóstatas descritos na passagem precedente. Ao contrário, o autor encoraja-os ao assegurar que eles receberão melhores coisas que pertencem à salvação deles. Então não era uma carta de acusação, era uma carta de advertência. E nesse ponto, ele muda o tom para encorajar os irmãos a respeito da pregação e daquilo que ele vinha falando. Tem uma convicção inabalável mencionada no verso 9. Eu vou tentar aqui ler todos os versículos com você. Quanto a vós outros, todavia, verso 9 de Hebreus 6. Ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e que são pertencentes à salvação, ainda que nós falamos desta maneira. Então sobre vocês, nós cremos nas coisas que são pertencentes à salvação. Então há um contraste daquele miserável quadro de apostasia com uma herança gloriosa de todo cristão, que é uma herança para todo que crê em Jesus. No verso 10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que a Bíblia está falando aqui? O trabalho e o amor que os crentes evidenciam a Deus, eles são traduzidos na forma de servir os santos, de servir o próximo. É uma evidência da salvação pessoal de cada um, e não a causa da salvação. Não é porque faço algo em amor para alguém que sou salvo, mas porque sou salvo, eu ajo em amor com relação às pessoas perto de mim. Guthrie também escreveu sobre isso, e ele disse: aqueles que demonstram amor servindo aos santos estão exibindo os resultados das coisas que são melhores, as coisas da salvação. Quando você serve os santos, quando você serve o próximo, você está mostrando o resultado do que de melhor aconteceu na sua vida, a sua salvação. E Fritz Labat diz o seguinte, ele acrescenta, que o amor e o trabalho não podem se separar um do outro. O amor não se restringe a sentimentos, porém ele impele para a ação que ajuda o semelhante. O amor a Jesus busca a comprovação nos serviços aos santos, aos domésticos da fé. Então, a mudança de tom na conversa começa a falar sobre os efeitos da salvação na vida de alguém. Efeitos da salvação que produzem um amor tão grande que não consegue ser contido em si próprio, mas extravasa e toca as pessoas do lado. Amor que toca as pessoas do lado é o amor de quem é salvo. Quem não é salvo
não consegue tocar as pessoas do lado servindo-as. Hebreus, o verso 11 do capítulo 6 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, depois de expressar essa persuasão à igreja, naquilo que vinha dizendo, o autor de Hebreus, ele admoesta a mostrarem o quê? Diligência. Sejam diligentes no progresso para a plena certeza da esperança. Diligência para a plena certeza da esperança. A gente precisa, como diz lá em Filipenses 2,12, desenvolver a salvação. Isso fala de constância no processo que a sua salvação é desenvolvida desde que você aceita Jesus. A marca do verdadeiro convertido é a perseverança. O verdadeiro convertido, ele persevera até o fim. Não basta entusiasmo inicial, é preciso continuidade. Precisa continuar. Não basta boa disposição para começar o trabalho cristão. É preciso avançar e perseverar até o final. Lutas, provas, tentações, perseguições, elas vão te trazer cansaço e desânimo, mas você não pode esmorecer. E o que não permite o esmorecimento? É a certeza de que você é salvo por causa da graça de Cristo Jesus. E esse amor operando em você te ajuda a permanecer constantemente. Precisa ter convicção e certeza desse amor. Augusto Nicodemos escreveu o seguinte: a base para a certeza da salvação não pode ser o ter tido uma experiência. Ter sido criado na igreja, batizado, ter professado a fé, cantar no coral, ser pastor ou pregador. A base é a obra constante e contínua da santificação do Espírito no nosso coração. Essa é a base. O Espírito trabalha constantemente, e eu permito, que é a medida pela perseverança, ela é medida pela perseverança, pela continuidade no Evangelho. Aquele que persevera até o fim será salvo. Mateus 24:13. Precisa haver perseverança na vida do crente, aleluia, nós precisamos perseverar, e Calvino também diz sobre isso: não há nada tão difícil como manter os nossos pensamentos fixos nas coisas celestiais, quando todo o vigor da nossa natureza nos arrasta para baixo, e quando Satanás, usando todo o gênero de astúcia, nos mantém assombrados com coisas terrenas. O que o diabo faz com a gente, o que ele está fazendo nesse tempo, é voltar os nossos olhos para as coisas terrenas, para a destruição, para as circunstâncias que muitas vezes nos sucumbem. Nos fazem como que enterrados num mar de aflições. Mas nós precisamos atender ao apelo da imitação do verso 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha, a indolência, ela é o oposto daqueles que imitam. O que é ser indolente? É quem já não sente a dor. Um indolente é quem já não sente a dor. A palavra indolente aqui é notroi, do grego, que já foi usada para advertir os crentes também, no capítulo 5, sobre a lerdeza, a vagareza de ouvir o ensinamento bíblico. Então, fala de estagnação. E a estagnação produz essa indolência. Quando você para, ou seja, não tem continuidade, não tem perseverança, você se torna alguém indolente. E a falta de perseverança no serviço, sabe o que faz com o crente? Atrofia os músculos da alma, produz flacidez espiritual, desemboca numa apatia espiritual que muitas vezes vai te levando cada vez mais a se afastar e não continuar. Longe de se acomodarem, os crentes deveriam olhar para onde? Para os heróis da fé. Sexta-feira eu compartilhei sobre isso. Uma das coisas que nos faz apegar a Deus é olhar para os testemunhos e para a sua palavra. Então existem testemunhos, e o autor fala sobre isso no verso 12. Sejam não indolentes, mas imitadores. Diga comigo, imitadores. Daqueles que pela fé e longanimidade herdam promessas. Como é que você imita aquele que pela fé, aleluia, herda a promessa, pela longanimidade herda a promessa? Olhando, observe, mesmo que seja de longe, olhe para as promessas de Deus cumpridas na vida daqueles que não foram indolentes, mas perseveraram. E do verso 13 ao 17, nós vemos algo poderoso, uma promessa poderosa. E aqui talvez seja a essência do que eu quero falar com você. Hebreus 6, do 13 ao 17, eu queria que você lesse comigo junto em alta voz. Vamos lá? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, forte, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Vocês...
Pois os homens juram pelo que lhe és superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Eu quero fazer um parênteses aqui na exposição do texto específico de Hebreus, para ir um pouquinho à história de Abraão, que é contada em Gênesis e que também é mencionada pelo apóstolo Paulo em outras situações, como em Romanos 4,18, um versículo muito marcante. Mas olha só, para explicar o conceito de esperança, quem está escrevendo Hebreus aqui, pega e traz a narrativa de quem? De Abraão, como modelo de alguém que experimentou de forma prática a esperança. E no verso 18 de Romanos capítulo 4, a Bíblia diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Você pode ler a parte A do versículo comigo bem forte? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele creu contra o quê? Contra a esperança. Calvino, ele está correto ao dizer que o exemplo de Abraão, ele é considerado não porque ele seja um exemplo único, mas porque ele com certeza é o mais proeminente. Ele é o mais espalhafatoso, ele é que eu esfrega na minha e na sua cara o que é crer contra a esperança. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chama em Ur dos Caldeus e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te dizer. E aí eu quero lembrar com você, sob essa perspectiva bíblica, aquilo que pode ser um testemunho de transformação para mim e para você, não nos permitindo tornar indolentes, tampouco não perseverantes ou aqueles que não continuam com aquilo para o qual foram chamados. É a experiência prática de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, nos versos 1 e 3, Deus chama Abraão e promete para ele o quê? Deus promete para ele: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele foi chamado primeiro na terra do seu pai com 75 anos. Mas aí já mais à frente, capítulo 12, Deus faz a promessa de novo. No capítulo 15, por não ter descendência, Abraão diz para Deus o seguinte: olha, não tem descendência, meu servo vai ser meu herdeiro. E ele sugere Eliezer. No verso, mais um pouquinho adiante, no capítulo 15, Deus diz para ele olhar as estrelas do céu e fala: olha para as estrelas do céu, vai ser essa a tua descendência. Mais adiante, no mesmo capítulo, a Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Mas não tinha filho, tinha um servo. Quem sabe não é a partir dele que vai ter a minha... Ele já estava muito próximo, já tinha passado dos 80 aí. Já tinha saído, 75 anos, quando a coisa começou. No capítulo 16, já aos 86 anos de idade, Sara vai lá e sugere: Abraão, olha, acho que a coisa não vai funcionar, pega Agar e tem um filho com ela, eu vou te dar a minha serva e com ela nós vamos suscitar a descendência que Deus prometeu, para que nós sejamos aqueles que vão possuir a promessa. E aí eles vão lá e fazem isso, e nasce Ismael, 86 anos, mas não era uma direção de Deus. Foi um combinado entre ele e sua esposa. Com 99 anos de idade, lá em Gênesis 17 você pode encontrar isso. Deus aparece para Abraão e muda o nome, e explica para ele: olha, eu estou mudando o teu nome. Abraão não será mais o teu nome, vai ser Abraão. Por quê? Porque você vai ser pai de numerosas nações, de multidões. Com 100 anos de idade, no capítulo 21 de Gênesis você vê que nasce Isaac. 25 anos depois que ele saiu da sua terra, nasce Isaac. Mais à frente um pouco, Isaac se casa com 40 anos de idade. E ele tem que esperar mais 20 anos para sua mulher, Rebeca, poder lhe dar um filho. Abraão tinha 160 anos de idade quando lhe nasceram seus netos, Jacó e Esaú. Quando ele pôde pegar na mãozinha de Jacó e Esaú e brincar. A Bíblia fala que ele morreu com 165 anos. Mas com 160 anos, nasce Esaú e nasce Jacó. E aí eu imagino o coração daquele homem que creu contra a esperança. Ele começou a ver que Deus estava começando a cumprir a promessa. E ele, antes de morrer, pôde ver netos. Não foi só filhos, ele viu netos. Esse homem sabia o que era esperar
ainda que contra a esperança. Ele talvez seja o maior exemplo prático bíblico. Por isso está escrito que isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu contra a esperança. Convenhamos, irmãos, que promessa absurda é essa? Que coisa sem noção, absurda. Não dá para crer nisso. Como é que um homem com essa idade, uma mulher que já passou do costume das mulheres, que já não menstrua mais, com quase 100 anos de idade, 99 anos, engravida, você por muito menos está desconfiando daquilo que Deus falou com você? Por muito menos que isso, a gente volta atrás e só pensa nas coisas terrenas e nas coisas que nós estamos vendo. O diabo traz os nossos olhos só para o que é temporal. Mas hoje Deus nos admoesta para olhar para aquilo que é a nossa segurança real, porque nós somos filhos de Deus. Se há uma promessa, se há um empenho de alguém chamado Deus, Deus dos exércitos, você pode crer mesmo contra a esperança. Mesmo que o costume da menstruação já tenha cessado, mesmo que não haja mais virilidade masculina e não haja nem libido no corpo do homem, Deus faz a fecundação acontecer e o menino nascer aos 100 anos de idade. Esse é o nosso Deus. Eu quero falar de algo precioso, que nos tempos bíblicos, que é falado no texto aqui, mas nos tempos bíblicos, por causa da ausência de advogados, cartórios e toda essa coisa aí, as pessoas elas resolviam suas pendências, chegando a um entendimento mútuo e em seguida elas confirmavam isso com um juramento. Então tinha uma demanda, tinha um problema. Como é que as pessoas resolviam isso? Elas resolviam a partir de um entendimento entre elas, mas depois havia um juramento. Olha, nós vamos fazer um juramento porque está resolvido a partir de hoje. Então, esse entendimento entre as pessoas e o juramento significava o fim da contenda. E a gente vê no texto de Hebreus uma crescente de argumentos, dizendo que o homem, quando jura, precisa fazer esse juramento em nome de alguém que seja superior a ele, para ter validade. Porém, quando Deus faz juramento, não havendo ninguém acima de Deus para jurar, ele jura por ele mesmo. Presta atenção nisso, no desenvolvimento desse texto. O homem precisa interpor sua palavra com o juramento porque ele é passível de erro, passível de engano. Mas Deus não é homem para mentir, sua palavra é confiável, e mesmo assim, ele promete abençoar Abraão, a sua descendência, e reforça a palavra, que já é digna de toda aceitação, com um juramento, para mostrar para os homens, eu vou sempre além daquilo que vocês conseguem entender, sobre a minha palavra, e sobre o que eu digo a seu respeito. Se vocês como homens precisam de alguém superior para jurar, eu vou me interpor em juramento, não tem ninguém que possa ser superior a mim nesta matéria. Mas eu vou dizer para vocês que apesar disso, eu me interponho em juramento e aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Foi isso que Deus falou com Abraão. Deus mostra com tanta firmeza os seus imutáveis propósitos para Abraão, aos herdeiros da salvação. E essa palavra está sendo pregada aqui no versículo 17 do capítulo 6 de Hebreus, para uma igreja que precisava ouvir isso. E essa palavra está sendo pregada hoje aqui para você, porque você precisa ouvir isso. Ouça de novo, Deus mostra firmeza nos seus imutáveis propósitos para aqueles que são herdeiros da sua salvação, quando Ele faz um juramento. Quando Deus fala a promessa dele, Ele cumpre. Deus confirma por meio de juramento a sua inviolabilidade. A inviolabilidade da sua própria vontade de conceder graça, de conceder salvação e de cumprir as promessas que concorrem para o plano maior que Ele mesmo tem para mim e para você. Calvino diz o seguinte: a certeza da salvação é algo profundamente necessário. E a fim de assegurá-la, Deus, que proíbe juramento temerário, ouve por bem confirmar sua promessa com o juramento. De fato, nós podemos concluir quão grande importância Deus atribui para a nossa salvação. Os herdeiros da promessa, os filhos de Abraão, não apenas aqueles que têm sangue de Abraão, mas aqueles que têm fé no coração que Abraão teve. Você
igreja do Senhor, podem igualmente confiar nessa imutabilidade do propósito de Deus, que avaliza a sua própria palavra com juramento. Irmãos, Deus é imutável quando Ele fala alguma coisa. Deus é imutável na sua forma de ser. Deus é um Deus que honra a sua palavra. Então nós temos segurança nos argumentos que Ele mesmo nos dá. Se Deus disse, Ele não é homem para mentir, Ele vai cumprir. Simon Kistemaker diz também: Deus faz a promessa de salvação e ao mesmo tempo Ele torna-se o intermediário que assegura a promessa de ser cumprida. Ele prometeu, mas Ele é o fiador. Você já teve que alugar uma casa? Você não aluga casa sem fiador hoje em dia. Você não aluga prédio de nada sem fiador. Por quê? Porque se o locatário não pagar, alguém tem que pagar a conta. Tem que ter mais bens para penhorar na cadeia de dependência. Mas não tem ninguém que possa ser fiador de Deus. Ele fez o juramento e Ele mesmo é o fiador, porque Ele é soberano. Aleluia! Glória a Deus! Duas coisas imutáveis. Eu estou tentando caminhar para o final. Eu não queria falar a palavra final neste momento, mas eu queria que você se concentrasse comigo aqui, que eu prometo que eu vou ser breve. O verso 18, a parte A, ele diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. A parte A do verso 18 diz isso. Quais são essas duas coisas? A primeira, o que Deus diz, a sua promessa. A segunda, o seu juramento. Promessa e juramento. Diga comigo, promessa e juramento. Ele diz o seguinte: é impossível que Deus minta. São imutáveis. São duas coisas que não vão mudar. A palavra de Deus, o que Ele disse, a sua promessa, e o juramento que Ele fez. E aí ele vai falar de 3 ilustrações. Dos versos 18, a parte B, até o verso 20, que é a parte final do trecho que eu estou compartilhando aqui. Leia comigo do verso 18b até o 20. Vamos lá? Forte alento. A qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem lembra que alguns anos atrás eu compartilhei uma palavra que eu chamei de âncora da alma? Alguém lembra disso? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, tem uns irmãos de boa memória. E eu estava essa semana pensando no que compartilhar, e minha esposa falou assim: poxa, aquela palavra que você pregou de âncora da alma é tão linda. E aí o que eu estou pregando hoje não tem nada a ver com o que eu falei aquele dia, né? Porque eu fui um pouco abrir mais o meu entendimento sobre o texto e tentar pegar a exposição de tudo que estava sendo ensinado ali. Mas aquela palavra sobre a âncora da alma me marcou. E essa âncora da alma é uma das ilustrações que o autor usa para mostrar para a igreja que é possível ter esperança. Que é possível, ele usa a palavra alento, né? Nós temos um alento, nós temos um conforto, um consolo. Forte alento nós devemos ter, e aí ele usa a primeira ilustração antes da âncora da alma. Nós que já corremos para o refúgio. O que é este refúgio? Essa é uma alusão às cidades de refúgio em Israel. A gente acabou de ler Números. No capítulo 35 de Números, você vê lá que o responsável pela morte de alguém poderia fugir do vingador de sangue. Então ele fugia para onde? Para uma cidade de refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Quando corremos para Ele e nele nos refugiamos, ficamos livres do vingador de sangue. Nele nós estamos salvos, nele nós temos plena segurança. Então ele começa a abrir o entendimento deles para isso. Olha, nós temos um lugar de refúgio. Cristo é o nosso refúgio, Cristo é a nossa segurança. Esse é o primeiro argumento, essa é a primeira ilustração. A segunda, a âncora da alma, no verso 19. A qual temos por âncora da alma, a qual temos por âncora da alma, segura, firme, que penetra além do véu. É uma referência náutica que eu falei bastante para vocês quando eu ministrei da outra vez, mas eu não vou me prender muito à metáfora da âncora em si. Mas a palavra âncora, embora seja uma metáfora muito usada por romanos e gregos nos seus escritos, na Bíblia, no Antigo Testamento, não foi usado nenhuma vez. E aqui no Novo Testamento foi usado neste versículo, versículo 19, e também foi usado em Atos dos Apóstolos, quando Paulo sofre um naufrágio. Os únicos 2 momentos em que essa palavra
é utilizada na Bíblia no Novo Testamento, nunca no Antigo. Então, como uma âncora pesada de ferro, ela afunda nos mares e prende-se nas rochas e torna a embarcação algo inabalável, algo que não vai afundar, mesmo que ela seja remexida por ondas. Mantém o barco seguro, firme, acredite, âncora funciona. Eu lembro que da outra vez eu fiz uma pesquisa profunda sobre âncora. E tem umas âncoras que são específicas para alguns terrenos, que ela penetra e vai indo mais profundo e ela agarra mesmo, e para soltar tem que saber fazer. E a nossa segurança, ela não está no fato de que, existindo problemas à nossa volta, a gente em algum momento vai crer que Deus, como um milagre, fará alguma coisa. A nossa vida, ela não está, não se desenrola numa estufa espiritual também. Nós não estamos num lugar de separação completa das circunstâncias do mundo. Você me entende? Nós não estamos num lugar de abstração completa de tudo que acontece à nossa volta, numa estufa espiritual, não. Nós estamos num lugar onde nós somos, sim, afetados por tudo que acontece à volta. Amém? Vocês estão comigo? Deixa tocar a buzina, o trovão, o rojão. Olha para mim, é o carro do pastor Jonas, da pastora Marta. Pronto, já sabe agora. É incrível que todo mundo desvia a atenção ao mesmo momento. Mas volta aqui comigo para o raciocínio. A vida cristã também não é uma sala VIP de aeroporto, que você fica tranquilo esperando só a hora do seu voo. Nós não vivemos numa colônia de férias também, nem num parque de diversões. A vida cristã é como uma viagem e que muitas vezes está em mares revoltos, que tem onda para todo lado batendo no casco do barco. Tem rajada de vento, tem tormenta, ondas grandes se atiram contra nós com uma fúria que é indomável do ponto de vista natural. O que mantém o nosso barco seguro nessa terrível tempestade é a âncora que está nos lugares invisíveis das profundidades, eu vou usar uma palavra que eu vi essa semana, abissais, dos mares mais profundos. A âncora que ninguém vê é capaz de segurar aquilo que acontece na superfície e proteger o barco, a embarcação, de vir a pique, de afundar. Nossa âncora, ela não está no profundo mar, mas ela está nos céus. Ela penetra além do véu. Ela toca no trono da graça de Deus, onde Cristo está sentado. E Ele é a rocha eterna, onde nós podemos ancorar a nossa esperança. Assim como o barco fica seguro e ancorado no mar, mesmo que as ondas estejam bravas, nós temos na nossa vida a nossa âncora ancorada no trono da graça de Deus, onde Cristo Jesus está sentado, porque Ele é a rocha eterna que garante a nossa sobrevivência. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A rocha eterna é aonde nós temos esperança, e é contra a esperança muitas vezes que precisamos crer. Creremos porque cremos no Senhor. Ele é a nossa esperança. Cristo é a minha e a sua esperança. E a última metáfora que o autor usa aqui é do precursor. E ele diz no verso 20, o 19b e o 20, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, diga precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra prodromos, originalmente no grego aqui, ela é traduzida por precursor. E o que significa prodromos? Significa batedor de guarda, de linha de frente de exército. É o batedor, já viu? Acho que o exemplo mais próximo para nós aqui é a moto de polícia que vai na São Silvestre abrindo o caminho para não permitir que ninguém entre na onde os atletas vão correr. O precursor pressupõe seguidores. Precursor só é precursor porque atrás dele vai vir seguidores. E ele está usando uma metáfora aqui, depois de falar da âncora, mais compreensível aos ouvidos de quem o ouvia. Porque aquele povo, e como nós também, eram habituados aos ritos e às práticas judaicas do templo, do sacrifício. Eles sabiam do lugar santíssimo, sabia que só o sacerdote uma vez por ano entrava lá, que não era qualquer pessoa que ia lá.
E eles sabiam, e sabiam que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, como está escrito na palavra de Deus. Então eles conheciam isso, e ele vai usar a metáfora do precursor. Quando Jesus morreu e o véu é rasgado de alto a baixo, agora a gente pode entrar livremente na presença dele. Essa era a mensagem. Ele, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque que lemos aqui em Hebreus, como precursor, entrou por nós abrindo um caminho que antes era fechado, um caminho de acesso direto a Deus, aquele que é detentor da promessa, da palavra que foi liberada sobre a sua vida. A esperança que nós temos, como âncora se agarra numa rocha que é Cristo. Mas tem o seu caminho aberto. A esperança que eu e você temos, ela tem o caminho aberto por um precursor chamado também Jesus Cristo. Ele é como o batedor que foi à frente, como aqueles motociclistas, aqueles oficiais do exército, abrindo um caminho seguro e com uma certeza: atrás de mim vai vir muito seguidor. E eles precisam encontrar o caminho aberto. E a esperança que nós nutrimos no nosso coração tem uma base. Tem a base num precursor que veio antes de nós, que morreu, que se entregou na cruz, que tomou o meu pecado, o seu pecado, abriu o caminho para que você e eu pudéssemos ter acesso, sabe ao quê? Por meio da esperança, acesso à promessa imutável, feita com um juramento por um Deus que por suas próprias características não precisava ter jurado, mas ele jurou. Então Cristo abriu o caminho para que eu tivesse acesso ao Pai e às suas promessas imutáveis sobre a minha vida. Eu diria para vocês, amor, isso. Estudando dessa vez eu aprendi mais do que da outra. Ele não é só a âncora. Aliás, ele não é só a rocha que garra na âncora. A nossa segurança está em que Ele é o nosso refúgio. Se alguém quiser te matar, não pode, porque eu estou refugiado em Cristo. Segundo, Ele é a âncora. Perdão, Ele é a rocha onde a âncora gruda. E a âncora é a esperança. Mas mais do que isso, Ele fez tudo o que eu não podia fazer. Abriu o caminho. E foi o batedor, limpando o caminho que dá acesso às promessas de Deus. Aleluia. Ele limpou o caminho. Ele tirou todos os empecilhos. A única coisa que eu e você precisamos fazer é seguir atrás, porque o caminho já está aberto. A rocha eterna, aleluia, é também o precursor, o abridor de caminho que te faz ter acesso. Abraão entendeu isso rapidamente. Foi Deus quem fez tudo, aleluia. Ele quem resolveu. E eu quero ler os dois últimos comentários aqui. Um de Willey e outro de Nicodemos. Se você puder projetar, diz assim: é significativo que o autor da Epístola aos Hebreus, ao falar da entrada triunfal do nosso precursor nos céus, use a palavra Jesus. Olha só que interessante. O nome humano de Cristo e não o divino, Senhor. Então ele não usou Senhor, ele usou Jesus, o nome humano. Aquele que foi Deus homem na terra é agora, em sentido real, o homem Deus nos céus. E assim é que temos um dentre nós mesmos, sobre o trono intercessório com o Pai. Uau! Quem escreveu sabia o que estava escrevendo. E para quem estava escrevendo? Ele estava escrevendo para você também. Você sabe que o homem Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, se fez como nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao que Ele tinha. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. E agora nós somos, aleluia, aqueles que acessam a maior promessa, que é a nossa salvação. Que coisa preciosa. Eu quero concluir com uma palavra do reverendo Nicodemos. Ele disse assim: a carta aos Hebreus é um encorajamento aos crentes para eles não retrocederem daquela época, né? Não desviarem os olhos de Cristo e voltarem para o judaísmo. Para nós hoje, a aplicação real para mim e para a sua vida
Ele escreve o seguinte, acho que está aí o texto projetado: não voltem atrás, não abandonem Jesus por causa das perseguições. E eu acrescentaria a Nicodemos: não abandone Jesus por nada, meu irmão, por pressão nenhuma. Nem se você tiver pecado hoje, não abandona Jesus não. Ele ama você, Ele quer restaurar aquilo que parece que está destruído. O caminho está aberto. Não abandone Jesus por nada. Sejam perseguições, sejam calúnias, sejam abandonos, sejam traições. Não abandone Jesus por nada, porque a rocha eterna já abriu o caminho para mim e para você, e as promessas de Deus vão se cumprir. Porque no tempo de Deus, Ele vai cumprir as promessas na sua vida, como Ele fez com o nosso amado pai Abraão. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Será que você pode dizer essa frase para alguém aí do seu lado, assim, mesmo mantendo o distanciamento? Você dá uma olhada na tela e dá uma olhada para ele. Diga: não abandone, não voltem atrás, não abandone Jesus por causa de nada, porque no tempo de Deus, aleluia, Ele vai cumprir as promessas. No tempo de Deus, Ele vai cumprir as promessas, como fez com Abraão. Eu queria adorar a Deus com uma canção junto com você agora. Vamos louvar ao Senhor, orar e